Então, essa aula está sendo gravada, prática 1 de espectrofotometria. Na aula de hoje, a gente vai ver a teoria envolvida, principalmente a lei de Beer-Lambert, que é a principal lei envolvida nessa prática de hoje. A gente vai ver um pouco sobre instrumentação, o princípio de funcionamento de espectrofotômetro, um princípio básico de funcionamento, e como que a gente pode determinar, por exemplo, saber a dosagem de proteínas, né? A gente vai ver nessa prática aqui da apostila, ela está usando o método direto, mas a gente tem outros métodos, que são os métodos indiretos, que a gente colore a amostra, né? Por exemplo, o método de Biureto. E aí a gente vai fazer a atividade lá na frente, tá? Tem uma simulação de experimento, que é basicamente o roteiro da apostila. Tem um exercício que eu coloquei agora há pouco no Moodle, pessoal. Depois dessa aula, quando vocês estiverem mais tranquilos, eu vou mostrar rapidamente aqui durante a aula, mas eu vou pedir para vocês fazerem essa simulação também em casa. Uma simulação quase que numa forma de jogo. E aí, o objetivo da aula de hoje, a atividade em grupo de hoje é essa daqui. Então, em grupo, vocês vão fazer a determinação da concentração de solução desconhecida da albumina, que é aquela da apostila. Bem, vamos falar então sobre a teoria envolvida. Espectrofotometria envolve muito a interação da luz com a matéria, e acredito que você já deve ter, muitos de vocês, ter tido alguma aula teórica relacionada a esse tópico. Tá? Esse equipamento em específico, né? Na verdade, a radiação eletromagnética, toda a interação da luz com a matéria, ela vai dar sempre uma resposta. Essa resposta vai depender do tipo de radiação que você está usando, né? Então, a gente pode usar raio-x, vai dar uma resposta na matéria, vai interagir na matéria com uma maneira diferente. A luz ultravioleta vai dar uma resposta diferente. A radiação infravermelho vai dar uma resposta diferente. Micro-ondas vai dar uma resposta diferente. Ondas de rádio, ela promove o efeito de ressonância nos núcleos dos átomos, em alguns átomos, tá? E assim vai. Para esse experimento de hoje, o espectrofotômetro, principalmente o espectrofotômetro de UV-Vis, trabalha na região entre o ultravioleta e um pouquinho do infravermelho. Então, essa pequena parte aqui do espectro é onde o equipamento trabalha. Então, o equipamento trabalha com essa faixa de radiação e ela analisa a interação dessa radiação com a matéria que você coloca no equipamento. E o efeito que ela causa é basicamente absorção e transmissão, nesse caso, tá? Lembrando que esse equipamento trabalha também na região do visível. A região do visível é a luz colorida que a gente vê, né? Tem a luz branca, tem a luz negra. Não me pergunte o que é a luz cinza, né? O que é a cor cinza, que aí vai precisar de uma aula a mais aqui para explicar o que é a luz cinza, né? A gente sabe o que é a luz branca, a gente sabe o que é a luz negra, a gente sabe que são as cores, mas a luz cinza, não me pergunte. Brincadeiras à parte, a gente fala que dependendo do tamanho da onda, ela está relacionada a um tipo de radiação colorida, né, analisando o espectro da luz visível. Então, o espectro da luz visível vai do roxo ao vermelho, passando pelo índico, azul, ciano, verde, amarelo, laranja, vermelho e o vermelho escuro, né? E cada uma dessas cores são radiações eletromagnéticas de comprimentos de ondas diferentes. O violeta são os comprimentos de ondas menores e o vermelho, comprimento de ondas maiores. Pensando em frequência, frequências maiores é a região do violeta, frequências menores é a região do vermelho. Pensando em comprimentos de onda, comprimentos de onda menores, violeta, comprimentos de ondas maiores, vermelho. Ok? Então, quando a gente vê alguma coisa, algum objeto em vermelho, significa que esse objeto está emitindo
está transmitindo um comprimento de onda de luz, né, de em torno de 700 nanômetros, tá? E assim vai. Então, dependendo da cor, está relacionado ao comprimento de onda específico da luz visível. Esses outros tipos de radiações, eles não têm cores, né? Então, só a parte que é colorida aqui se refere a essa pequena faixa de radiação aqui, do 400 ao 700. Só que quando a gente fala que a gente vê alguma coisa vermelha, não significa que o material é vermelho, né? Existe o lance das cores complementares. Se você está vendo um objeto vermelho, certo? Significa que a matéria deve estar absorvendo parte da radiação da luz visível, né? Ela absorve bastante, por exemplo, radiação verde azulado, que é mais ou menos da região de 500 nanômetros, e deixa passar, e aí a radiação transmitida é a radiação que vai dar a coloração vermelha, tá? Então, tem o lance das cores complementares. Então, se você vê alguma coisa vermelha, significa que o objeto absorve o verde. Se você vê alguma coisa verde, significa que esse objeto está absorvendo o vermelho. Tá? Então, se você observa alguma coisa amarela, significa que esse material está absorvendo o roxo. Tá? O roxo é o comprimento de onda mais baixo, né, que eu mostrei agora há pouco. Então, se o seu material é amarelo, significa que no espectrofotômetro ele está absorvendo, né? Então, se esse material absorve na região do violeta, significa que é uma solução ou um material amarelo. E se esse material absorve na região de 600, né, que é a região do amarelo, mais ou menos 600, e a luz, a cor da substância que você está vendo é uma substância azul. Tá? Então tem esse lance aí. Bem, como que se define essa lei, esse fenômeno que acontece no espectrofotômetro? Tá? Ela chama de lei de Beer-Lambert, consiste no seguinte: essa caixinha de vidro, na verdade, a gente chama de cubeta, é aonde a gente coloca o material. Esse material ele é um material em solução, né? Porque a gente precisa deixar a luz passar. Se for alguma coisa sólida, ela vai absorver tudo, né? Não vai deixar transmitir nada. Então a gente tem que trabalhar com soluções diluídas do seu material. E essa cubeta de vidro, geralmente é de quartzo, ela é bem transparente aqui nas laterais, tá? E ela contém a sua amostra. Tá? E aí o equipamento, o espectrofotômetro, vai irradiar vai ter de uma certa intensidade, vamos chamar isso de intensidade zero. O seu material vai absorver, dependendo da cor que ele transmite. Então, se ele é roxo, como está aqui, né, vamos supor que é um material roxo, significa que ele está absorvendo a radiação no comprimento de onda em torno de 550, tá? Que é em torno de mais ou menos amarelo-verde, né? Mais ou menos por aqui. E aí ele está deixando passar o roxo. Então, por isso que a solução é roxa. Tá? Então, vai ser algo mais ou menos parecido com isso. Então, você incide num determinado comprimento de onda. Se for um comprimento de onda referente justamente ao comprimento de onda que ele absorve, por exemplo, 550, se você incidir somente a radiação de 550 nanômetros, ele vai absorver bastante e vai transmitir bem pouquinho, né? Agora, se você transmitir com outros comprimentos de onda, ele já vai deixar passar um pouco mais. Então, isso que vai criar essas curvas de absorbância em relação ao comprimento de onda. E a razão entre o quanto passa e o quanto foi incidido, a gente chama isso de transmitância, que geralmente é dado em porcentagem. Então, a razão entre o que passou, né, o que foi transmitido, sobre o quanto que foi incidido, a gente chama isso de transmitância. Só que a gente trabalha não, além da transmitância, a gente trabalha com outro parâmetro que parece ser, ele sugere ser um pouco inverso da transmitância, que é a absorbância. Está relacionado ao quanto que esse material absorveu de luz. Tá?
A absorbância, em termos numéricos, ela é definida como menos log da transmitância, certo? Então, quanto a transmitância relaciona a razão do que quanto que passou pelo quanto incidiu, a absorbância está relacionada ao menos log da transmitância, né? Está muito relacionado ao quanto de radiação ou determinada substância absorveu. E essa absorbância aqui, se você tiver os valores do tamanho da cubeta, né, do copinho, a concentração da sua amostra, você pode relacionar isso com a absorbância, tá? Então, existe uma relação da absorbância com o L, a gente costuma chamar L, tá? Alguns livros chamam de outro termo. L é justamente o tamanho que o caminho que a luz vai percorrer, contendo a sua solução, concentração da sua amostra, e um fator aqui de uma constante de proporcionalidade que a gente chama de epsilon, ou aqui nesse caso aqui está chamando de A, que a gente chama de absortividade. Essa equação aqui é a equação que vocês vão trabalhar hoje na tarefa. Como que funciona o espectrofotômetro? Então, existem vários tipos. O mais basicão é mais ou menos, tem esse aspecto aqui, tá? É bem, os primeiros modelos, principalmente os modelos analógicos, têm esse aspecto. E eles variam muito sobre a posição dos botões, mas o princípio de funcionamento é basicamente o mesmo, tá? A gente tem botões, a gente tem aqui um botão grandão, onde você escolhe o comprimento de onda. Então, o espectrofotômetro, você pode trabalhar com um comprimento de onda específico, né? Existem espectrofotômetros que trabalham fazendo uma varredura, então você pode variar isso manualmente ou pedir para ele variar, se você tiver um sistema mais sofisticado. Aqui é onde você coloca a sua amostra, ele é tampado para não interferir a luz. Você não pode abrir durante a medição, porque a luz externa vai interferir na sua medição. A gente tem botões para você regular o que você quer medir. Se você quer medir a absorbância, a transmitância, ou diretamente a concentração, tá? Então, tem o display aqui que vai mostrar o valor. Nesse caso aqui, está mostrando o valor de absorbância de 0,527. A gente tem o botão liga-desliga, tem botões de sensibilidade, tem o botão do zero. O que seria o zero control aqui, o 100% de transmitância? Antes da gente medir a absorbância de uma determinada solução, a gente tem que medir o 100% de transmitância, ou seja, o caso onde não tem nenhuma substância, seria o solvente, tá? Então, vamos supor que essa solução é uma solução aquosa, então a primeira análise que a gente faz é só da água, e aí a gente coloca da água como 100%, ou absorbância zero, né? Então, se for transmitância 100%, esse valor é 1, log de 1 é 0, né, seria a absorbância zero, e você ajusta o zero manualmente aqui. Ele não vai dar zero logo de cara, tá? Ele vai dar um erro de leitura e você ajusta o zero no solvente. Uma vez que você faz o zero do solvente, você começa a medir das soluções que você tem interesse de medir a absorbância ou transmitância. No interior daquele equipamento, ele pode funcionar da seguinte maneira. Você tem uma fonte aqui dentro, você tem uma lâmpada, uma fonte de radiação, que emite de vários comprimentos de ondas diferentes, né? Ele emite uma faixa de comprimentos de onda, uma luz praticamente branca, né? Que é a união de quase todas as radiações. Mas ele passa por um monocromador, que tem o papel de selecionar um comprimento de onda, como se fosse um filtro. Esse filtro vai selecionar um comprimento de onda, e aí vai incidir na sua amostra, e ele vai transmitir, dependendo de como ele vai absorver essa radiação, ele vai transmitir numa certa intensidade, e você detecta o quanto que ele incidiu em relação ao quanto ele transmitiu em relação ao quanto que ele incidiu, tá? Os modelos mais sofisticados, eles trabalham com um duplo feixe, que a gente fala. Ele tem um sistema de espelhos que ajudam a você trabalhar com duas amostras. Uma pode ser a referência, por exemplo, só um frasco de água, para ajudar a ele lembrar que isso aqui vai ser sempre do zero. E aí, com base daqui sendo zero, você vai descobrir o valor com um pouquinho menos erro, né? O valor de absorbância e transmitância da sua amostra. Então, tem vários fluxogramas, né? Vários
vários esquemas representando o princípio de funcionamento, mas basicamente você trabalha então com dois feixes, você pode trabalhar com duas amostras, um de referência e um da sua amostra. Você pode trabalhar com dois detectores, nesse caso, tá? E tem um sistema de espelhos para direcionar os feixes em função do tamanho do equipamento. A gente não pode confundir espectrofotômetro com espectrofluorímetro, ou simplesmente fluorímetro, tá? Espectrofotômetros trabalha basicamente com a razão entre a luz transmitida e a luz incidida, né? Então, trabalha bastante com o efeito de absorbância ou transmitância. Só que o fluorímetro, o espectrofluorímetro, ele trabalha de uma maneira um pouquinho diferente. Você tem que trabalhar, obviamente, com substâncias fluorescentes. Substâncias fluorescentes são aquelas que, à medida, assim que ele absorve a luz, ele emite, né, ele brilha uma luz de um comprimento de onda totalmente diferente. E o detector, ele tem a função de analisar em qual comprimento de onda que ele fluoresce, tá? Então, a fluorescência, a gente usa um outro equipamento muito parecido, o formato dele é muito parecido, só que ele trabalha com um sistema diferente, né, com um princípio diferente do espectrofotômetro. Para que serve o espectrofotômetro, né? Professor, eu vou fazer engenharia. Professor, eu estou no BCH, isso não me interessa. Pois bem, então, o espectrofotômetro ele tem várias aplicações, pessoal. Ele pode monitorar cinéticas de reações, né? Cinéticas de reações químicas, cinética de reações bioquímicas. E medir a cinética ajuda a entender como que uma determinada reação acontece. E entender como uma determinada reação acontece, a gente pode pensar, por exemplo, uma reação que degrada ou polui alguma coisa, então a gente pode entender um pouco mais a reação e pensar em soluções, né? Ajuda na caracterização, também você quer medir alguns dados, uns parâmetros, algumas propriedades físico-químicas, a gente pode usar o espectrofotômetro, né? Avaliação de pureza, por exemplo, de biomoléculas. A gente pode quantificar biomoléculas, principalmente DNA e proteínas, principalmente proteínas. A gente pode analisar rapidamente nutrientes na água, né? Alguns substratos que pode complexar para formar coisas coloridas, né? Análise de nutrientes de alimentos, pode ser usado na agricultura, na dosagem, tá? E aí, por aí vai. Como que se usa? Então, antes de... a gente acaba de mostrar o equipamento, para que serve, para que serve, como que a gente usa o equipamento, né? Então, aquele equipamento que eu mostrei agora há pouco, a primeira coisa que você precisa saber é que comprimento de onda ele absorve, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é o que a gente chama de varredura. Quando você trabalha com um composto desconhecido e você não tem ideia de qual comprimento de onda que ele absorve, a gente faz uma varredura. Então, o equipamento vai variar comprimento de onda, e vai ver se ele está absorvendo ou não, tá? Quando ele mostrar um gráfico com pico, como eu mostrei lá no começo, significa que ele está absorvendo um determinado comprimento de onda, tá? E aí, uma vez que você detecta o lambda máximo, que seria o comprimento de onda em que a sua substância mais absorve, você trabalha nesse comprimento de onda para você, por exemplo, determinar, você quer quantificar agora a sua amostra, quanto que eu tenho dele numa solução. E aí você trabalha com esse lambda máximo, trabalha com diferentes concentrações conhecidas, e fixando no mesmo lambda, se você vai ter concentrações, variação de concentração, você vai ter absorbâncias diferentes, tá? Porque a absorbância depende da concentração. E aí você vai ter o que a gente viu na apostila, né? Uma relação entre concentração e absorbância num lambda fixo, né? Um lambda máxima fixo. E aí você está usando aqui justamente para quantificar, nesse caso aqui, a quantificação, na apostila do caso, proteínas, mas a gente pode quantificar qualquer coisa colorida, né, a princípio, né? E aí a gente constrói a curva de calibração, joga a amostra desconhecida, vê quanto que ele está absorvendo, faz a interpolação no gráfico e você vai descobrir qual que é a concentração de uma amostra desconhecida colorida. Tá? Então
analisar isso na forma de vídeo, então vamos tentar entender tudo isso no vídeo que foi enviado para vocês na apostila. Eu vou colocar um pouquinho rápido, tá, pessoal? Então, você faz a varredura. Tá, aqui tem a cubeta, ela está colocando dentro do espectrofotômetro e a gente vai fazer primeiro a varredura, para a gente descobrir em qual comprimento de onda o seu material absorve mais. Tá? Olha lá, ele está absorvendo bastante, em torno de 280. Então, esse aqui vai ser considerado o lambda máximo. Certo? E aí, uma vez que você descobriu o lambda máximo, você trabalha, faz a mesma análise, só que fixando o comprimento de onda, ou fazer isso que ele fez, né? Fazer várias varreduras de concentrações diferentes, e aí você vai descobrir a absorbância em função da concentração da sua amostra. E aí você tem o que, então? Você constrói uma curva de calibração, que a gente fala. Curva de calibração relaciona dois parâmetros, geralmente um deles é concentração, com outro parâmetro indireto, que é no caso a absorbância, tá? Esse gráfico aqui partiu da relação entre a absorbância e a concentração conhecida da sua amostra. Então, tem aqui vários pontos relacionando a absorbância com a concentração e você constrói a curva de calibração. Você mede a absorbância da amostra desconhecida, você interpola no gráfico, certo? Vê quando que saiu, vamos supor que a amostra desconhecida caiu aqui. Você faz a interpolação no gráfico, você vai descobrir qual que é a concentração da sua amostra desconhecida. Certo? Então, essa reta aqui equivale, descreve uma equação do y igual a x, onde o a coeficiente angular, é justamente o produto da absortividade vezes o caminho óptico, e o x é a concentração. Então, a gente construiu graficamente essa equação aqui, e aí a gente determina facilmente a amostra desconhecida. Certo? Estou falando um pouquinho rápido, gaguejando um pouquinho, mas acredito, quem tiver dúvidas, pessoal, vocês podem levantar a mão ou usar o chat. Tá joia? A apostila também colocou alguns links interessantes. Tem essa aqui da lei de Beer-Lambert. Eu vou clicar. Tá? Esse link aqui, ele cai nesses dois objetos de aprendizagem interativos. Um que é só de concentração. Então, isso aqui é só para vocês lembrarem o conceito de concentração. Aqui é um tanque de água. Vamos usar aqui, vou colocar permanganato de potássio para ficar mais cara de química. Certo? E aí, não tem muito o que explicar isso, né? Diluindo, você joga mais solvente, você diminui a concentração, né? Remover soluto, deixa eu colocar aqui. À medida que você vai adicionando, você vai aumentando a concentração. Concentração é a quantidade de soluto em mols, dividido pelo volume da solução, tá? Existe o que é saturado, à medida, dependendo do sal, ele pode criar uma solução supersaturada, né? Esse tipo de coisa. A gente ainda acaba precipitando mais, e assim vai. Não tem muito o que falar aqui. O mais interessante é esse daqui, tá? Que é o mais didático, né? Vamos usar o permanganato de potássio para ficar mais com cara de experimento. Aqui a gente tem aquela cubeta. Aqui a gente pode variar o caminho óptico, tá? Vamos usar um caminho óptico de 1. Então, você pode usar essa régua. Vamos colocar aqui no... Tá? Aqui você pode mudar o comprimento de onda. Só que esse aplicativo ele já coloca para você o comprimento de onda ideal para você trabalhar, né? Então, se você vê aqui que ele está
ele fixou 544, mas se eu variar o comprimento de onda, vocês vão perceber aqui, ó, vamos ver a absorbância. Aqui está dando 0,2, aí está ficando baixo, 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 baixo. Teve um máximo aqui em torno de 520, e aí depois diminui de novo, tá? Então aqui é justamente o comprimento de onda máximo que ele absorve. Eu vou colocar aqui 544, que é o máximo. Então aqui, esse botão aqui está justamente variando o comprimento de onda da luz que você está incidindo na sua amostra. Então, se você variar aqui, você percebe que mudou. Aqui seria um detector, né, de transmitância ou absorbância. Tá? Então, transmitância, ele é meio que o inverso da absorbância, então ele vai aumentar, porque essa radiação, esse comprimento de onda não é absorvido pela solução. Tá? E aqui, se você variar o comprimento, o caminho óptico, você percebe que a absorbância aumenta, porque está relacionado à lei de Beer-Lambert. A absorbância depende do caminho óptico, por isso que a absorbância está diminuindo. Eu dobro o caminho óptico, você dobra a absorbância. Tá? Você dobra a absorbância também depende da concentração. Então, se você dobrar a concentração, a gente se esperar também que a gente tenha o dobro da absorbância. Se você triplicar a concentração, você vai triplicar a absorbância e assim vai. Tá? Então, ele estava aqui no 100. É bem interessante. Esse aqui é um dos mais interessantes, tá? Desse site aqui. Esse site é muito bom. Ok? Ok? Então, quando puder, vocês explorem um pouco mais, interajam bastante com esse link, que ele mostra de um modo bem ilustrativo como que funciona essa lei de Beer-Lambert. No caso do experimento de hoje, vocês vão trabalhar com albumina. A albumina é uma proteína, e se vocês perceberem que o lambda máximo que ele usa é 280, e 280 ele está fora da luz visível. A luz visível começa em torno de 400, né? Então aqui seria um comprimento de onda da região do ultravioleta, tá? Então a gente vai usar um comprimento de onda de luz que não é visível, tá? É da região da ultravioleta, mas por que a gente está usando 280, né? O 280 ele absorve bastante sistemas aromáticos. Esses sistemas aromáticos estão presentes em aminoácidos tipo triptofano, tirosina e histidina, que estão presentes na cadeia de aminoácidos que compõem a albumina. Então, por isso que a gente usa o 280. A gente não usa a solução de albumina é incolor. Então, se você fizer o experimento com incolor, você tem que usar um comprimento de onda da luz UV para você tentar ver se ele absorve, tá? Porque toda vez que você vê uma solução incolor, significa que ele não absorve na região da luz visível, porque não é colorido. Então, nesse caso aqui, a gente teve que recorrer a um comprimento de onda da luz ultravioleta. Vamos supor que o seu equipamento não pega ultravioleta. Como que a gente faria isso no modo visível? Você pode adicionar um segundo reagente na albumina, por exemplo, o reagente de bioreto. Quem prestou atenção na apostila, quem leu a apostila de cabo a rabo, percebeu lá que tinha um lance de bioreto e depois não aparece mais, tá? Esse bioreto seria um segundo experimento da mesma prática. E esse segundo experimento seria dosar essa proteína utilizando um reagente que a gente chama de reagente de bioreto. O reagente de bioreto é uma solução de cobre 2+, e meio básico. E esse cobre, ele faz o que a gente chama de complexação, né? Ele complexa com nitrogênios das ligações peptídicas. E esse complexo, essa solução é aqui azul, né? Do cobre é azul. Só que se ele complexar com a proteína, ele vai dar uma coloração roxa, tá? E dependendo da quantidade de proteína, vai estar relacionado à intensidade dessa coloração roxa. Tá? Esse é um teste que a gente faz para dosar proteínas também. Então, existe o modo incolor, que é usar comprimentos de onda da região ultravioleta,
E também tem o modo colorido, colorimétrico que a gente fala, né? E que seria complexar a proteína com reagente, nesse caso aqui uma solução de cobre, que vai complexar e formar uma solução roxa. Tá? Se ele é roxo, então ele vai absorver em torno de 550 nanômetros. Tá? O método de Biureto ele trabalha mais ou menos nesse comprimento de onda aqui. Ok? Dúvidas? Parece que eu estou falando sozinho. Vocês estão aí, né? Beleza, Enzo. Então, vamos para a atividade logo, pessoal, porque essa atividade talvez demore um pouquinho, porque vai ser uma atividade em grupo. O que vocês vão fazer nesse experimento? A gente vai usar, de novo, aquela ferramenta do Padlet, e vocês vão usar o Meet de vocês. Então, vocês vão criar uma sala entre cada membro do grupo, para vocês combinarem e dividir as tarefas para determinar a concentração da solução da albumina que está na apostila, tá? Então, olha só o que vocês vão fazer. Presta atenção. Então, cada grupo vão se juntar no Meet. Eu não sei se vai aquele link que vocês colocaram ainda está funcionando. Se funcionar, use aquele link. E, em conjunto, tentem ver se tem alguém que tem um computador de preferência para fazer a curva de calibração, porque vai precisar de um Excel ou de um OpenOffice para fazer. E aí vocês vão colocar a equação, vocês vão determinar a equação da curva, certo? Determinar a absortividade, que é o epsilon, nessa unidade específica aqui, pessoal, presta atenção na unidade, e determinar a concentração da amostra desconhecida que está na apostila, tá? Vocês vão postar no Padlet, então, o seguinte, vocês vão colocar os nomes de quem ajudou, né, do grupo que estavam presentes na aula de hoje, o gráfico dessa curva de calibração, pode ser um JPG, e se quiser colocar no próprio gráfico a equação, o epsilon, a concentração também. Se quiser colocar a concentração à parte também, pode colocar. Agora são 9h38, vamos dar um prazo de até 10h20, tá? Quem está assistindo isso pelo YouTube, eu vou pedir para vocês enviarem isso pelo Moodle, em forma de arquivo PDF, ok? Certo, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu pegar o link do Padlet para vocês acessarem. Eu vou colocar aqui no chat do Google Meet. Tá aqui, então, cada grupo aqui, ó, na aula passada a gente dividiu os grupos, cada grupo colocou o nome do grupo. A gente tem 3 grupos aqui que estão sem nome, tá? Se quiser colocar o nome aqui, pode colocar. Esse Padlet permite que vocês editem. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou do grupo 1. Eu vou usar o Meet para conversar com os meus colegas do grupo. E aí, depois de terminado tudo, as tarefas, a gente vai colocar a figura, né, o nome de quem participou. Tá? Então, eu vou colocar, desculpa, eu vou colocar uma foto ou eu acho que vai ser foto. Não. Imagens, link. Um arquivo do computador vocês podem colocar. Eu não lembro se era onde coloca. Não, aqui é foto. Tá? Aí você coloca, eu acho que é arquivo. Tá? E aí, se você colocar JPG, é igual que vocês fizeram aqui na aula passada, né? Tá? Então, vocês vão adicionar, colocar os nomes dos grupos que participaram durante a aula de hoje. Tá aqui, opa, pessoal. Tá? A figura em JPG da curva de calibração, e se quiser colocar já a equação da curva no próprio gráfico, pode colocar. E depois os dados de absortividade e concentração da amostra desconhecida. Ok? Vocês vão precisar da apostila, então, para saber os valores. A tabela está lá na apostila. E com aquela tabela vocês vão fazer a tarefa de hoje. Alguém tem alguma dúvida sobre a tarefa? Quem for desses grupos aqui que estão meio
não, não se manifestaram na aula passada, tá? Pode colocar o link do Meet aqui da, da aula de hoje para vocês se encontrarem. Se quiser adicionar aqui, alguém criar um Meet e colocar aqui, pode colocar, e aí os outros alunos vão, vão, vão acessar. Apesar da gente só estar em 26, provavelmente vai ter grupos que estão só sozinho até, ou 2, 3 alunos, e aí tentam fazer sozinho e fazer essa atividade, tá? Não é difícil. Lembra muito a atividade da determinação de sacarose e refrigerante, de ITQ, tá? E eu estaria aqui de plantão até as 10h20. Gabriel, Gabriel, vê se seu nome está aqui. Guilherme. Aqui, ó, Gabriel, você está no grupo 5, grupo Bom Dia. E aí você vai acessar esse Meet, provavelmente você vai acessar esse Meet aqui, tá? Se o Meet mudar, pessoal, alguém do grupo atualiza esse Meet. Isso. Acabei de descobrir, Leonardo. Obrigado. Tá, então aqui estão divididos os grupos, estão divididas as salas, e aí em cada uma dessas salas vocês vão fazer a tarefa de hoje, tá? Vou parar de falar aqui. Lá pelas 10h20, coloquem, igual que vocês fizeram na aula passada, às 10h20 vocês postem os resultados dos experimentos do experimento de hoje, e aí a gente vai ver quem fez, quem chegou mais perto do valor real, do valor, e tentar analisar os acertos e erros de cada grupo. Tá? Mãos à obra, pessoal. Eu vou desligar a câmera, o microfone. Podem usar o chat para quem tiver dúvida. Se quiser que eu vá em algum meet, eu vou e aí eu discuto com vocês. E... Alô? Oi. Beleza? Como é que tá? Fala, Paulo. De boa, mano. Precisa de ajuda? Comecei a fazer aqui. Ah, Tô montando a tabela. Eu só não entendi se é para estar o valor aqui na primeira tabela em micromol, né? Ou em mol por litro. Ou se é para passar para mol por litro. eu estou pedindo para vocês colocarem a concentração em mol por litro. Então, por isso que eu estou pedindo Beleza. para vocês. Você pode converter lá, você não precisa fazer o gráfico em mol por litro. Você pode continuar fazendo o gráfico em micromol por litro e transformar em mol por litro depois que você determinar, né? Tanto faz. Tá joia? Por isso que tem a coluna do meio, viu, Paulo? Para você simplesmente converter em mol por litro. Sim, sim. Na tabela. Obrigado. Nada. Pessoal, eu coloquei a tabela, para quem não tem a tabela dos dados, coloquei no próprio Padlet também, tá? Para quem tiver com problema de acesso no PDF da apostila. Vamos discutindo já então, pessoal. A gente vai avaliando aos pouquinhos. Quem não conseguir postar, acho que por problemas de internet também, né? Está chovendo bastante. Pode colocar depois também, que eu corrijo depois. Então, vocês teriam que fazer uma tabela relacionando a concentração com a absorbância. Então, seria algo mais ou menos parecido com isso. Pode fazer em mol ou micromol, mas lembrando que a questão pede para colocar em mol por litro o resultado final e a absortividade também em mol por litro invertido aqui, tá? Aí, fazendo o gráfico, vai dar algo mais ou menos parecido, fazendo a linha de tendência, que é esse em verde, dá esse gráfico 3,84, 10 a menos 3, x, e algo perto do zero, porque ele não passa muito rente ao zero, mas é como se fosse quase do zero. E aí, com esse gráfico, com essa equação, você substitui esse valor de 0,42, que é a absorbância, então é o y, 0,42 igual a isso aqui, você vai ter um valor, deixa eu fazer a continha aqui, 4289 menos 0,00841 dividido por
0,00384. Vai dar em torno, nos meus cálculos aqui, deu em torno de 109, tá? 109 micromols. Só que eu quero em mol por litro, tá? Então esse grupo aqui, o grupo Error conseguiu bem, certo? Eu já vou deixar umas estrelinhas aqui. Vamos ver se vai aumentar. Aqui o grupo Bad Carbs. Quanto que deu a concentração aqui, Bad Carbs? Professor, Hum. rapidinho, eu não tô conseguindo colocar duas imagens. Só Tranquilo. consegui colocar uma, no segundo do grupo mesmo. Qual que foi a concentração que vocês conseguiram achar? Que aqui só está aparecendo a constante, a absortividade, né? Chegaram a calcular? Sim, peraí. Eu vou colocar nesse. Tipo, pode colocar embaixo? Isso, é o que eu Já estou tá no fazendo número. aqui. É só digitar Ok. e aí vocês colocam. Bem, o grupo Bom Dia fez também. Deu algo muito parecido. Concentração desconhecida, deixa eu ver aqui. 110, está ótimo. Beleza. Vamos deixar 3 aqui também, porque a gente tem que ver as outras questões. Esse grupo dos atrasados, que entregou no tempo, deu uma concentração em torno de 110 também, está ótimo. Esses G-Loucos, olha, em cima da hora aqui apareceu também. Para eles deu 115, porque acho que a linha de tendência muda, né? Dependendo do programa que vocês estão usando, ou a abordagem matemática. Deu 115. Tá valendo, vai. 115, eu diria que tá mais entre 100 e 120, não perto do 120, né? Mas tudo bem. Aí tem o grupo 8, que deu 111, tá ótimo também. O grupo dopamina deu 110 também, tá ótimo. E o grupo Whey Proteins deu 112, também tá muito bom. Ó, o pessoal tá indo bem aqui. A outra pergunta era para. Eu esqueci de coisar aqui, mas. É para saber o valor do epsilon, né? Concentração, a maioria acertou. Acho que todos acertaram, diria isso. Agora o epsilon aqui tem uma pegadinha, pessoal. O epsilon, muita gente já atribui ao coeficiente angular, tá? Mas o coeficiente angular é o produto do epsilon vezes o caminho óptico. E se vocês irem lá na apostila, tem um pulo do gato na apostila que fala que o caminho óptico é de 0,1 centímetro. Então, acho que muitos de vocês não se atentaram, com exceção desse grupo aqui, tá? Então, o error, vou manter ainda 4 estrelas. O bad carbs aqui, ó. Aí não sei o que está acontecendo aqui. Fez certinho, só falta a concentração. Isso, tá? Fez tudo certinho, colocou um monte de gráfico, um monte de tabela, mas tudo bem, tá? Então, dá em torno de 39 mil, 38 mil a absortividade. Então, essa era a pegadinha da aula de hoje. Aqui o grupo Bom Dia esqueceu de colocar a absortividade. Acho que tá no gráfico, professor, não? Tá no gráfico, 38. Aí também foram. Entenderam a pegadinha? Agora vamos ver aqui o grupo
também colocou certo, os atrasados fizeram certinho, tá? Essa era o detalhe, assim, mais crucial, tá? O pessoal do Geloucos, eu vou deixar 4 estrelas Geloucos, porque não achei, deixa eu ver se tá aqui. Não, só tô vendo a amostra desconhecida. Tá, joia? Aqui também do grupo 8, absortividade. Hã? Essa absortividade está muito baixa, pessoal. Dá uma checada aí, tá? Ah, professor, no gráfico 3.800 alguma coisa. Isso. Eu confundi aqui Então, com... só que o coeficiente angular aqui do gráfico não é diretamente a É. absortividade. Tem que tomar Eu ia cuidado cair que nessa tem pegadinha. do caminho óptico, tá? Tá, Então aqui tem que tirar esse menos, né? Então, sim. tá. Vou deixar 4 estrelinhas aí por causa da pegadinha. O grupo aqui da dopamina fez certinho, tá com um valor de absortividade de 38.000. E aqui o Whey Proteins também esqueceu da pegadinha, apesar de ter acertado a concentração da amostra desconhecida, certo? Legal, pessoal. Eu gostei da performance de vocês. Porque vocês não estão habituados ainda com o esquema aqui da aula, mas as aulas vão ser mais ou menos assim. E eu prefiro porque vocês ficam com um trabalho a menos, né? Vocês não precisam ficar acessando o Moodle no final de semana, tá? Então, para fazer as tarefas. Então, fazendo a tarefa na própria aula já garante um problema a menos para a vida acadêmica de vocês, que vocês estão com várias disciplinas, né? Então, essas avaliações que vão contar depois, que estou colocando em forma de estrelinhas, vão ser o A, B, C e D das avaliações no decorrer de cada prática, tá? Mas aqui a contribuição para o conceito final é muito pequena. Então, o que vai contribuir mais mesmo vai ser a prova individual, mas isso aqui vai ajudar, principalmente para saber quem que fez as atividades, tudo e tal. Beleza, pessoal? Espero que tenham familiarizado um pouco com o esquema do Padlet aqui para ter as atividades. Serve também para a gente, os outros grupos, verem como que os outros grupos apresentam os resultados também, tá? Mas nessa atividade, acho que todo mundo acertou a concentração da amostra desconhecida, que é a mais importante. Tá? Dúvidas, pessoal?